Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quinta rodada do torneio de candidatas. A gente vai se aproximando da rodada mística do torneio de candidatos e de candidatas, que é a sexta rodada. Na sexta rodada dizem os místicos e também os estatísticos, que não são muito diferentes um do outro, que a sexta rodada costuma mostrar quem será o vencedor ou a vencedora do torneio. Será? Enfim, ainda tem muito pela frente, são 14 rodadas e vamos dar uma olhada nessa quinta rodada, que ela é muito legal aqui. A gente tem a Tan jogando contra a Salimova que conseguiu uma vitória na última rodada, tá jogando bem. E a Tan, que escapou de uma derrota, né? Conseguiu ali muita luta, empatou na última partida. Vamos dar uma olhada aqui. Começou aqui com E4 a Tan. Temos C6, Caro-Kann, D4, D5, E5, a variante do avanço, e aqui tá na moda. Tá na moda Caro-Kann C6, C5, né? A turma descobriu que isso é bom, que o preparo das brancas, em geral, né, pega de surpresa, mas aqui não é possível. Torneio de candidatas, a Tan tem que estar preparada. E ela segue aqui com um peão toma, né? Porque se jogar um C3, meus amigos, isso aqui pode cair numa francesa, né, variante do avanço, que é difícil de jogar contra. Pode cair melhor ainda, hoje em dia a turma passa o bispo, acho que o Carlsen passaria o bispo em algum momento, né? Um cavalo C6, poderia tomar também aqui em D4, pode cair nessas estruturinhas de uma francesa variante do avanço com o bispo melhorado, não é isso? Essa é a proposta dessa Caro-Kann C6 com C5, virar uma francesa variante do avanço sem o bispo preso. Rafa, o que você tem contra o bispo preso? Senta aí e joga contra a minha francesa, calma. Então vamos lá. D por C5 foi jogado, E6. E aí agora temos cavalo em F3, bispo por C5, a Salimova recupera peão. Bispo D3, cavalo E7, cavalo sai, são desenvolvidos, bispo atacado sai. Roque coloca o rei em segurança, dama C7, pressão no peão central. É isso que Caro-Kann e francesa do avanço vão fazer, vão atacar esse peão. E bispo defende. Cavalo B4, opa, pressão. Aqui A4 jogado pela Tan. A6 dá uma casa de fuga pro bispo, dama vem pra D2, cavalo por bispo, e aqui peão toma, legal, vou conseguir proteger o meu peão central logo mais e tem uma torre pra atacar, calma, D4, não permitindo aqui que esse peão seja protegido, mas agora a Tan vai pra cima, fala, beleza, você isolou meu peão, pega esse A5 aqui, bispo vai pra segurança e agora cavalo de F por D4. Salimova sacrifica aqui um peão, mas olha a pressão agora que a Salimova vai colocar. Primeiro ela joga com o Roque, na tranquilidade, sacrificou um peão, Roque. Por quê? Porque vai existir uma pressão muito grande nesses dois peões aqui. Vamos ver. Torre na coluna C, dama atacada, vem para D7, pesa já na coluna D. Bispo vem para E3, e agora? Dama D5, opa, alvos existindo aqui. Cavalo imóvel, se não caio de B3, peão atacado, o que fazer? F4, segura a rapadura. Bispo vem para D7, preparando o quê? Ataques infinitos. Bispo aqui em B5, torre na coluna D, torre na coluna C. Torre C4, torre vem para a coluna D, pesa em D3, pesa em D4, torre na coluna C de novo, bispo B5, ataca todo mundo. A torre dá um passo para trás e cavalo C6. Bela sequência aqui da Salimova, né? Ela entregou um peão e ganhou toda a iniciativa da partida. Seguimos com algumas trocas. Cavalo por C6, os bispos estão se olhando. Bispo toma, com cheque, dama toma. Bispo por C6, bloqueou essas duas torres. Continua atacando aqui o cavalo e tem mais alguma ameaça. Não sei se alguém está enxergando aqui a outra. Talvez a principal, talvez. A principal ameaça das negras. Ah, olha como eu induzi vocês. Eu pus tudo vermelhinho e seta para esse lado aqui, mas eu sei que você tá ligeiro, tá ligado e já percebeu a ameaça de checkmate. A Tan também percebeu, segue com dama em F2. E aqui dama B5. Que legal esse sacrifício de longo prazo, né? E de recompensa que a gente fica vendo se é duvidosa ou não, né? Pressionou o peão. Dama vem para C5, não dando tempo de capturar. Afinal de contas agora... Bom, até, né, se fizer um pequeno cálculo, você fala, até dá para tomar. Porque se dama toma, bispo toma, protege o bispo. Protege a torre, mas o problema é que depois das trocas, as brancas ganham uma posição muito ativa, seja com torre C7, seja com cavalo C5. Por isso, Salimova mostra toda a sua frieza e joga H6, o lance profilático. Dama toma, peão toma, e agora existe uma pressão no peão de A. Olha que maravilha de partida, cara. Pressão no peão de A, pressão no peão de D. A partida segue com D4. Opa, parece que aqui resolveu tudo, hein?
Mas agora bispo D5 atacando o cavalo, o cavalo, que é o defensor do peão de D4. Rei F2 foi jogado. E o que, que a gente faz aqui ao toque, né? A gente captura esse cavalo e escolhe aqui um desses dois peões sortidos. Tem uma bomboniere de peões, você vai escolher. Não é isso que a gente faria, nós, desesperados, comedores de peão, né? Peãozófagos. No entanto, Salimova mostra a sua frieza com o lance B4. Que frieza, hein? Atacando a torre. A torre vem para a coluna D. Você fala, mas por que ela fez isso? Agora tá protegendo esse peão. Sem problemas, eu não quero mais. Torre de D em C8. Você fala, não, cara, tá exagerando. Tá exagerando, não vai dar boa, isso aqui vai dar ruim. Torre C5 foi jogada e agora tá tudo protegido. Não vai dar boa. Torre por C5 foi jogado, D por C5 e você fala, bom, agora eu entendi. Agora vai tomar aqui o cavalo e vai tomar aqui o peão e vai jogar com o peão a menos e tentar defender o empate. Legal. Nada disso, nada disso. Salimova na frieza, bispo C4. Por que ela faz esse lance? Para ganhar a coluna D. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma aula de xadrez. Aula de xadrez. Quer ganhar a coluna D. Vai afastar a torre, tem que continuar protegendo o cavalo. E agora ela fala, legal. Passa a coluna para cá. Ela não quer peão. Ela quer a coluna. A partida seguiu com rei E1 e agora a torre D5. Puxa vida, que legal, hein? Agora tá começando a ameaçar tomar esse cavalo aqui com esses peões caindo, mas talvez ainda não. G3 foi jogado aqui, rei F8, sem pressa. Cara, tem que ter muita frieza pra jogar desse jeito. Muita, muita. A gente já tá aflito, ela tá calma aqui. Cavalo D2 foi jogado, bispo atacado. Agora sim, torre toma, temos trocas, recuperou o peão. Torre B3 ataca o peão. G5... dá a possibilidade do rei jogar, tentar quebrar a proteção desse outro peão aqui. Rei D2, peão toma. Rei D3 ataca a torre. Para poder tirar esse ataque aqui. Torre C5 e agora sim G por F4. Cai o peão de A, cai o peão de B. E aqui torre A7, será? Não, Salimova tem outra ideia. Torre cheque, torre cobre e aqui torre C5 exclama. Mais uma aula. Mais uma aula de xadrez. Por que não, Rafa? Trocar logo e vai para um final empatado. Esse final não é empatado. As brancas ganham. Você vai tentar trazer o rei, mas as brancas vão encostar o rei no seu peão. E mesmo que você consiga defender, as brancas têm aqui uma liçãozinha, ó. Aqui você pode jogar um H3, pode jogar um B3. Rafa, por que não logo B4? Guarde lances na manga. Quando você jogar finais de peões, guarde lances na manga. Porque às vezes, um lance que você faz, você ganha a oposição de rei. Um conceito, né, para quem estuda finais. B3 exclama. B3 exclama. Praticamente passando a vez. H5, H4. Trava esse peão. Trava com T de tatu, de tan. Rei B8, B4, rei C8, rei A7, força rei C7, B5. E o rei não consegue mais defender esse peão. Rei C8, B6. E o rei não consegue mais defender o peão. E se jogar B6, rei A6. E o rei não consegue mais defender o peão. E esse é um final ganho. Por isso, não pode tomar essa torre. Por isso, torre C5 exclama. Seguimos com B4, torre atacada. Torre passa aqui para C1. Torre D8 com cheque, o rei vem para G7, torre B8 ataca o peão, e agora? Agora tá pegando fogo. Torre F1 foi jogado, ataca o peão, rei E3 protege, torre H1 vai atrás do outro peão. Torre por B7, torre por H2. Vocês percebem que esse lance jogou o rei um pouquinho mais longe desse peão? Atacou o peão e depois foi pro peão de H, para deslocar um pouquinho o rei aqui da ajuda desse peão. Para que a torre fique amarrada na defesa do peão e o rei não consiga ajudar. E aqui a Tan segue com F5, o peão toma E6, uou, vai pro ataque. Salimova vai para uma defesa espetacular. Torre H4, ameaçando torre E4 com cheque, capturando o peão. Rei D3 foi jogado evitando isso, torre E4 vem de qualquer maneira. Peão toma em F7, H5, dispara o passador, com o rei cortado. B5, H4, B6, torre B4. Opa! Controlando aí o avanço do peão, rei C3 ataca a torre escapa, rei D4 ameaçando dar suporte, no entanto H3 vem para o contra-jogo. Peão promove para dama, e agora com cheque? O que jogar? Rei G6 talvez? Ou rei por F8? Rei por F8 é um pouco melhor. Rei por F8 foi jogado, torre H7 ataca o peão, torre por B6, rei E5. E aqui, né, você tentar defender aqui o peão, pode ter um contra-jogo aqui incômodo, ameaçando mate.
Por isso, simplesmente F4, a Salimova entendendo que não dá pra ganhar esse final, sem ambições de ganhar, joga um lance aqui que vai entregar tudo e simplesmente ambas as jogadoras concordam aqui no empate. Bela partida, bela, linda partida modelo aqui entre Tan e Salimova. Temos agora... A Tan não foi a Tan que passou dificuldade, hein? A Tan tá líder aqui do torneio. Confundi a Tan com a Lei. A Lei a gente vai ver agora. Eu falei no começo da partida. A Tan na última rodada passou dificuldade. Foi a Lei que passou dificuldade e escapou da derrota. A Tan tá líder. Com esse empate, ela deve continuar líder, a não ser que a Goreakina vença. Se a Goreakina vencer, agora ela empata na liderança. Vamos ver a partida da Lei contra a Lagno, que essa partida aqui vai dar o que falar. Peão do rei foi jogado. Temos aqui uma abertura italiana. Variante dos 2 cavalos, assim como jogaram ontem no absoluto. Bispo E7. Todo mundo coloca o rei em segurança. Bispo B3, lance chique, o lance do Bobby Fischer. D6 foi jogado C3. Dando manobras aqui, suporte no centro. Cavalo A5, bispo C2. C5 jogado pela Caterina. Torre 1, cavalo volta. A3, torre 8, lances teóricos aqui. A turma conhece bastante isso daqui. Cavalo vem para D2, H6, H3. Bispo vem para F8, bispo vem para o jogo. Cavalo H5. Cavalo F1, cavalo chega nessa poderosa casa de F4. Cavalo G3, dama vem para o jogo. D4, ataca o centro. Peão toma. É possível capturar o peão de B. Interessante. Temos aqui agora a Caterina jogando com um peão a mais e além de tudo atacando o bispo. Bispo sai A5. E o que jogar nessa posição? Desafiador, hein? A Lei aqui jogando com um peão a menos aqui contra a Caterina. O computador falando que tudo bem. Vamos ver. Bispo C1 foi jogado. Cavalo volta para G6. Cavalo H5. Dama atacada. Sai. Bispo vem para D2. Ameaçou capturar. Afinal de contas, o peão está cravado. Por isso, bispo D7 foi jogado e agora a dama está protegendo a torre. E aqui D5, dificultando a volta do cavalo. Interessante, dando mais espaço para as peças também. Cavalo vem para E5, cavalo D4, evita trocas. Dama H4 ataca o cavalo volta, G6. Controla a casa de F5 e H5. Temos trocas. Bispo toma, torre toma e dama vem para B3, atacando o peão de B4. E nesse momento, Caterina Lagno tem um lance muito bom aqui nessa posição. Esse peão aí vai cair. Mas ela teria um lance muito bom que seria dama D8 aqui. Não é fácil de encontrar isso daqui não, hein? Seguido de torre A4, pressionando o cavalo. E depois pressionando mais uma vez o cavalo, pressionando também o bispo, pressionando em F2. E é difícil de defender isso aqui, viu, pessoal? É muito difícil de segurar esse ataque aqui que a Caterina teria nessa posição. Cavalo C4 praticamente força as trocas. E aqui as brancas estão quase em zugzwang, quase não tem lance bom. Torre D1, por exemplo, trazendo uma proteção, já perderia na hora com o bispo A4. Teria que encontrar algum cavalo F3, mesmo assim as pretas ganham muita atividade e tem uma posição extremamente vantajosa. No entanto, Caterina Lagno acabou não encontrando isso, ela vai para um lance mais natural, bispo G7, com pressão na longa diagonal. No entanto, agora é possível defender tudo com cavalo de G em E2, ainda assim complicado, porque está vindo torre A4, segurando aqui a rapadura, né? E aqui B5 está vindo e as pretas têm um peão a mais. E eu quero ver as brancas provarem que tem compensação. No entanto, meus amigos, a Lei vai para um lance dramático. Ela joga cavalo de D em E2. E esse lance é um erro, porque esse lance permite bispo por H3, o que não aconteceria se cavalo de G, quando a dama está protegendo em H3. Olha a sutileza. Por isso esse lance é um erro, a Caterina encontra bispo por H3 e agora tem problemas, porque esse peão toma... Olha essa sequência aqui bonita, tem cavalo, tem dama aqui, ameaçando um cavalo G4 aqui com sequência de mate. Uma das maneiras de defender seria com o cavalo aqui em F4. E esse lance aqui pode combater, né? O lance cavalo G4 com cavalo por dama, o famoso gambito, gambito da dama. Por isso, aqui o melhor lance seria jogar com dama G4. E aqui, depois de cavalo D3, cavalo F3, dá um duplo de cavalo, recupera algum material, né? Vem um H5, H4. As pretas têm aqui um ataque formidável, um ataque vencedor aqui numa posição como essa. Todas as peças chegam para atacar, todas. Não tem como segurar isso aqui. Uma hora a casa cai e cai com velocidade, né? Isso aqui é só uma possível continuação. Posição completamente ganha, ameaçando mate de todo jeito. E aqui teria que sacrificar a dama. Por isso, belo ataque, por isso não dá para capturar.
A Lei, percebendo isso, a Lei que escapou da derrota na última partida, vai ter que tentar escapar aqui, hein? Segue com dama por B4. E aqui, meus amigos, bispo G4 foi jogado, mas a Caterina perdeu um ataque que é difícil de encontrar, que é cavalo G4. Esse lance é muito difícil de encontrar. Aqui, mais uma vez, continua não podendo tomar o peão. Dama por H3 vai para ataques aí muito difíceis de segurar, com o bispo por D4, né? Não tem outra maneira, que teria que entregar a dama, ou se jogar um cavalo F1, né? Segurando a casa de H2, tem um torre A3 aqui chegando, umas coisas espetaculares. E não tem uma maneira simples de defender isso daqui, não. Parece que vai conseguir defender, só que as peças vão chegando, né? E não dá mesmo. Aqui melhor para as negras. Bom, tem alguma coisa ainda aqui, mas aqui melhor para as pretas. Por isso, meus amigos, teria esse lance cavalo G4. Mas como a gente viu, nada simples, né? Nada simples de jogar um lance como esse. E se F3, teria bispo por G2. Umas loucuras aqui. Você sacrifica o cavalo e volta o bispo, né? Mas é sempre com essa ideia de que a torre vai vir pro jogo, o bispo vai vir pro jogo, né? Então aqui uma maneira aqui de mostrar essa variante seria... Aqui a dama tá defendendo, né? Então aqui a gente teria mais um estudozinho aqui mostrando que dá pra, né, sacrificar lá o bispo. Tem umas coisas bem difíceis aqui de encontrar. E aqui sim, aqui é mate, né? Você tirou a casa de D2, atacou a torre e ameaçou a torre F1, mate, não tem como evitar. Teria que sacrificar a dama, alguma coisa do tipo. Rafa, essa variante aí é bem mentirosa, fala bem a verdade. É bastante. Por isso que ela não foi jogada. Por isso o bispo G4 seguiu na partida. Dama por D6. A Lei vai tentando voltar pro jogo. Lance 32. Elas precisam chegar no lance 40. H5 foi jogado. Dama vem para C7, tenta o contra-jogo. B5 dispara o passador. Mas agora a Lei tem um peão passado que vai avançando. Cavalo C4. A dama ataca a torre. Torre vem para coluna D. Dama por peão foi jogado. Cavalo por D6. Dama B3. É lance aqui, elas têm que fazer com muita velocidade. É erro dos dois lados toda hora. Bispo E5, dama centraliza. Dama vem pra G5, lance 39 foi feito. Que belo lance da Lei, que guerreira, cara. Cavalo F5 não é um lance fácil de encontrar aqui nessa posição. É o melhor lance da posição. Encontrou com muito pouco tempo. A Lei é uma guerreira aqui. Vai para esse lance espetacular. Faz o bloqueio. E aqui a Caterina Lagno cai direitinho. Porque o melhor lance aqui na posição é ameaçar mate. É jogar bispo F3 ameaçando mate. Aqui provavelmente teria que jogar isso aqui. Continuaria ameaçando o bispo. Mas aqui bispo C3 iria para um ataque feroz aqui das negras. E aqui já difícil de defender. O computador fala que tem um cavalo H6 que dá pra lutar, mas aqui já bem melhor pras negras, né? Bem melhor pras negras. Se torre E3, por exemplo, simplesmente cavalo por F5, atacando a torre, atacando a dama, torre protegida, good game. Melhor pras negras, né? Então, assim, aqui tem esse lance. Mas, meus amigos, Caterina Lagno, com pouco tempo no relógio, vai pra cavalo por F5, e era tudo que a Lei queria. Lance 40, pá! Igualou a posição, ganhou mais meia hora no relógio. Caterina Lagno tem que achar a dama D2, encontra. Lance 40 feito. Para alegria da Lei, chegou no lance 40. Depois dessa confusão, um monte de erro dos dois lados, uma posição com chances para os dois lados, com luta. Não dá para tomar o cavalo, tá caindo a torre, por isso dama C3 foi jogado. Temos agora bispo por E2, dama por D2, e aqui aconteceu uma coisa inédita na história do xadrez. Na história do xadrez nunca houve nada parecido. A Caterina Lagno chamou o árbitro e perguntou: posso usar o chat GPT nessa posição? E o árbitro falou: não, você pode usar o Bard, que é a outra inteligência artificial. E a Caterina Lagno falou: puxa, que bom, muito obrigado, árbitro. E a Lei falou: mas espera um pouquinho, ela vai poder usar uma inteligência artificial? Eu também posso? O árbitro falou: pode. E então, as duas colocaram a posição no Bard, e o Bard falou o seguinte para a Caterina Lagno: jogue o lance torre D4, atacando o peão central. E a Caterina Lagno fala: mas não é melhor recapturar a dama? Ela ainda pergunta. E o Bard fala: confia. Ela fala: ok, joga o lance torre D4. E agora as brancas podem simplesmente salvar a dama e ganhar a partida. Mas a Lei pergunta pro Bard o que jogar. E o Bard fala: cuidado com sacrifícios de longo prazo. Dama por E2 você vai perder em 42 lances. Ela fala: mas eu não tô vendo isso. E o Bard fala: confie, joga dama D3. Dama D3, portanto, foi jogado. E aqui nós temos torre por D3. E nessa posição
E por F5, capturando o cavalo, torre D2, e depois de F por G6, ambas as jogadoras falam, chega disso daqui, eu não tô entendendo nada, e concordam no empate, né? Ô, Rafa, sério, aconteceu isso? Não, não aconteceu nada disso, mas aqui a PGN do site tá desse jeito, provavelmente se perdeu aqui a anotação depois desse lance. Eu acredito que aqui tenha simplesmente tomado, né, tomado o cavalo, e aqui acho que elas concordaram no empate, aí depois puseram o rei no centro, qualquer coisa, o DGT ficou confuso, né? Mas aqui simplesmente foram para uma... Pô, isso aqui é completamente empatado, né? 3 peões para cada uma, forçou a troca de um dos peões, vai ter que jogar um rei G7, por exemplo, né? A gente tem uma estrutura muito parecida e um final completamente empatado, né? Mas vocês gostaram da historinha do Bard, hein? Não, porque só isso, ó, mas aqui ó, o replay, ó, torre D4, né? Dama D3, só pode ser a partida do Bard, né? Agora é o seguinte, meus amigos. Vaishali contra Musishuk. Vai acontecer uma coisa inédita, só que essa é de verdade. Uma situação que, de fato, os computadores não entendem. Olha que legal que vai acontecer aqui nessa partida entre essas duas gigantes. Vaishali que tá jogando um xadrez absurdo nesse torneio, né? Vai indo pra cima. E Musishuk não tem nem o que falar da qualidade dessa jogadora. Jogaram uma Gyoko piano. C3, H6, todo mundo... Isso aqui elas conhecem de core salteado, tá? Até o lance 15 aqui, mais ou menos. Elas vão fazendo... Bom, G5, bispo G3, roque, torre vem, bispo G4, cavalo manobra para F1, de olhinho E3. Bispo já se antecipa em H5, o cavalo vem para E3, temos trocas, rei G7. Isso aqui elas conhecem bem. Apesar de que já gastaram algum tempinho aí para jogar, né? Mas já devem ter jogado algo muito similar, ou muito para, né? Várias vezes. Dama B3 foi jogado pela Vaishali, sai da cravada do bispo, a torre está protegendo o cavalo, pressiona lá em B7, pressiona em F7, cavalo D8 foi jogado, protege tudo, né? Todo lance harmônico, H3, cavalo vem para D7, manobra para o outro lado, D4 evita o salto do cavalo, F6 foi jogado, o cavalo manobra para D2, sai da mira do bispo, dá mobilidade para a torre. Por enquanto o peão central está garantido, cavalo vem para B6, bispo atacado, torre volta para E1, temos o lance bispo F7, combatendo as casas claras, temos trocas, muitas trocas, e aqui F3 protege o peão. Cavalo vem para E6, segue a luta, cavalo protege o peão central, cavalo C4, torre protege o peão. Torre vem para A6, dá mais mobilidade. D5, cavalo atacado vem para F4. Tem que tomar esse cavalo. Bispo toma, peão toma. Cavalo vem para C1, dá mais mobilidade para o cachorro. Cavalo F8, cavalo vem para D3, torre G7, B3. Cavalo atacado volta, C4. Fecha a cadeia de peões. E aqui essas casas são disponíveis. Se conseguir colocar um cavalo aqui é bom. Mais ou menos, desde que esse cavalo esteja aqui, ninguém colocará um cavalo aqui nessas casas. Cavalo D7 foi jogado, sempre espreita, mas agora simplesmente torre C1. Nós temos aqui uma ameaça de ganhar espaço jogando C5, por isso B6 fecha. E aqui Rei F1, Rei E7 foi jogado. E o que jogar nessa posição fechada? Parece que ninguém passa e o shall not pass. Olha a ideia da Vaishali. A Vaishali tá numa posição desafiadora, hein? Porque o tempo dela tá caindo, tá no lance 33, indo pro lance 34. Olha o que ela me encontra aqui. Ela tenta selar a posição com G4. Para que não exista mais nenhuma ruptura e conseguir empatar facilmente. O computador fala que foi um erro grave, um blunder, porque agora peão toma. Vaishali segue com F4, tentando abrir linhas de ataque. No entanto, H5 foi jogado, F5, H4, e o computador fala, acabou, brancas podem abandonar. No entanto, o computador não sabe avaliar essa posição. E isso os seres humanos sabem melhor, finais, posições como essa. Foi assim que o Nakamura ganhou dos computadores, né? Ele joga uma posição com qualidade a menos, o computador pensa que tá ganhando, evita o empate, e para evitar o empate faz um lance ruim, o Nakamura ganha em 200 e poucos lances. Já fiz essa partida no canal. Então, os computadores não sabem avaliar essas posições fechadas de fortaleza e tudo mais. Olha que interessante a Vaishali dando aula pro Stockfish. A Vaishali fala o quê? Você tá achando que eu tô perdida? Rei G2, como é que se invade aqui essa posição? Torre G8 foi jogado, torre C3, torre de A em A8, a Musishuk traz a peça pro jogo, cavalo E1, cavalo chega em C5, cavalo D3 questiona esse cavalo, torre vem pra coluna C, temos trocas, cavalo toma, peão de D toma, e aqui torre D3. Temos torre na coluna D, evitando qualquer possibilidade de um avanço de peão, torre vem para D2, reforça, torre D6 bloqueia o peão, e torre vem para D1. E o computador fala, brancas, abandonem. Torre de G em D8 foi jogado. Rei vem para F3, C6. Tenta fazer uma ruptura. Torre de 1 em D2. Fala, tá tudo bem. Peão toma, peão de E toma.
Olha só o que o rei veio fazer aqui. Que interessante, não tem garfo. O rei veio controlar essa casa. Torre G8 parece que vai ganhar mobilidade, vai disparar o peão. Aqui, torre G2, exclama. O computador fala que foi mais um erro. Porque fala que agora a torre G5 é um excelente lance. Atacando o peão. E agora o que fazer nessa posição? A Vaishali oferece empate para Muzychuk. E a Muzychuk aceita na hora. Rafa, não é possível. Essas jogadoras não souberam avaliar a posição. Olha o Stockfish. Olha o Stockfish. Tá dando 3 de vantagem aqui para as negras. Foi uma grande palhaçada que aconteceu aqui. Não é? O Stockfish está provando que as pretas ganham aqui. E a outra foi ingênua, a Muzychuk, de aceitar o empate. Não, meus amigos. Stockfish não sabe de nada, inocente. Aqui, simplesmente, rei E4. E a pergunta que a gente faz é mesmo? As pretas estão ganhas? Como? Como? Porque a casa de G4 nunca vai estar disponível. O peão está controlando. Esse peão está bloqueado. Não existe mais ruptura de peão em nenhum lugar. Esse peão está parando tudo aqui. O rei... vou levar o rei para H5. Para quê? O que ele vai fazer em H5? Não tem nenhuma ruptura. Vou trazer essa outra torre aqui para pressionar o peão de H. Sem chance. A torre vai defender com facilidade. Se é que você não vai dar chance de contra-jogo para as brancas. Não tem maneira de ganhar. Eu botei o computador aqui, que ele fala que tá ganhando, botei ele para jogar contra ele mesmo, aqui mais alguns lances e tal. Ele simplesmente não consegue. É impossível. E ele continua dando que tá vantagem. Tem que jogar mais 50 lances aqui pro computador entender que isso daqui tá empatado. Bizarro, né? Muito legal o que aconteceu nessa partida. Vaishali mostrando o seu entendimento de fortaleza. Magnus Carlsen uma vez disse, não acredito em fortalezas, e ele mesmo acabou fazendo uma fortaleza anos depois, né? Pra ter que se defender. Fortalezas existem, sim. Bela fortaleza da Vaishali, bela partida. E pra finalizar o vídeo, Rampi Koneru contra Alexandra Goriakina. Será que a Goriakina vai assumir a liderança? Porque se ela vencer aqui agora, ela pode igualar na liderança, hein? Junto com a Tan. Vamos ver. Rampi Koneru é muito forte, abre com peão dama. Temos aqui os cavalos são desenvolvidos. C5 ortodoxa, jogada Semitahashi. E3 peão toma, bispo toma. A6 rock, B5, bispo volta. E agora perdeu o bispo, calma. Aqui bispo B7 foi jogado. E4, opa, temos ardidícias no tabuleiro. Peão toma, cavalo toma. Cavalo C6 foi jogado. Rafa, essa turma não gosta de ganhar peão? Cavalo por E4, pelo amor de Deus, né? Cuidado com armadilhas. Armadilhas. Bispo teria torre 1. Aqui você fala, mas torre 1 não tem problema nenhum. Eu posso voltar o bispo para hora que eu quiser. Eu simplesmente volto o bispo e tô seguro. Mais ou menos. Dama H5. Ameaça já todo tipo de ataque aqui na casa de E6. E no ai o que hacer. Dama em E5 ataca a torre. Aqui, cavalo por E6 do Mikhail Tal. Aqui o ataque é imbatível, né? Imbatível, incontrolável. Um ataque como esse aqui, ó. Pá, não sei o que, cobre de dama, pá, cai dama, cai torre, cai tudo. Cai a vida, cai tudo, cai a dignidade, cai o orgulho, o amor próprio. Vocês entenderam. Por isso, meus amigos... A partida seguiu com cavalo C6, cavalo por C6, dama toma, torre toma, bispo por C6 e aqui F3. Segurando aqui o peão central, por enquanto tudo igual, bispo C5, cheque, rei vem para casa de F1, rei E7 foi jogado E5, cachorro atacado, vem para casa de D7, bispo G5, cheque, rei vem para casa de 8 e torre na coluna C. Boa posição de Rampi Koneru, as torres não estão conectadas, Goriakina tem desafio, ela segue com H6, o bispo vem para F4 e agora rei E7. Conectando as torres, falando, não vou ficar ali daquele jeito não. Bispo C2 foi jogado, G5 faz o bispo recuar e A5. De repente, Goriakina foi pra cima. Rampi Koneru segue com bispo E4, temos trocas, torre vem pra coluna C, H4, olha essa pressão pra cima dos peões agora. Bispo B4 atacando esse poderoso bispo. Bispo vem para E3 tentando manter o bispo no jogo. Cai o peão de G5. Temos trocas em C8 e agora o peão de G5 foi capturado. No entanto, Goriakina segue com cavalo C4. O único lance da posição. Temos o lance bispo C1 e agora H por G5. Bispo por G5. Opa, esse lance vem com cheque. Rei vem para F8 e a torre na sétima. Olha essa luta.
Rei G7 foi jogado, A3, bispo atacado. Bispo volta para F8, torre vem para a coluna B, ataca o peão. Rei G6 pressiona o bispo, oferece o peão de B5, que não foi capturado por conta de F5, que corta a conexão da torre com o bispo e, além de tudo, ataca o defensor do bispo, ganhando material. Por isso, bispo F6 foi jogado. E agora, cavalo em E3 com cheque, rei E2 e cavalo D5. Não dá tempo de capturar o peão de novo. Bispo está atacado. Bispo D4 foi jogado. E agora, cavalo em F4 com cheque. Rei protege o peão. E aqui, torre C2. Que belo ataque aqui da Goriakina. Rei vem para E1 e agora F5 ataca o cavalo. Não tá dando tempo nunca de capturar esse peão. O cavalo vem para D2 e agora torre cheque. O rei vem para casa de F2. Torre D1 ataca muita gente. Bispo em E3 faz a proteção. Cavalo D5 foi jogado. E agora, será que finalmente dá para tomar esse peão? Ainda não, porque esse torre por peão... Aqui, a gente pensaria num bispo H6, mas isso não funciona, né? Por causa de F4. Aqui, F4 direto seria vencedor, né? Esse lance, sim, atacando o bispo e agora, sim, eliminando o defensor do cavalo, ficando com uma peça a mais. A partida, portanto, seguiu com o lance F4. E agora, bispo C5. E agora, será que cai em B5 finalmente? Também não dá, porque esse bispo por C5 tem torre por D2, capturando aqui com cheque, seguido de torre por B2, defendendo o peão de B. Cara, que sequência infinita da Goriakina. Por isso a partida segue com o lance rei E2. Bela defesa da Rampiconeru atacando a torre. E agora nós temos cavalo por E3. E agora, Rampiconeru? Rampiconeru parece que ficou com uma peça a menos, mas olha o que ela me encontra aqui, ó. Uou! Cavalo B3 atacando o bispo, que é o defensor do cavalo, que é o defensor da torre. E nessa posição as pretas têm um lance que pode dar a vitória, ou que pode dar uma grande vantagem, mas a Goriakina acaba não encontrando, que seria o lance... Aqui é a diferença, né? Olha só, elas já estão com tempo no relógio, e a Goriakina tem uma possibilidade, não é muito fácil de encontrar, mas a única possibilidade das pretas lutarem por uma vitória seria manter o bispo no jogo. E não jogar o lance que foi jogado, que foi torre D5, que foi para as trocas. E aqui as brancas recuperaram o material e aqui elas deram as mãos e concordaram no empate. Foi assim que seguiu a partida, ó. Foi assim, ó. Isso aqui, empate na hora. Mas espera um pouco, Rafa. Daria para jogar outra coisa? Daria. Bispo D6. Devolvendo material, com certeza. Aqui rei por E3 seria forçado. E agora, o que jogar? Peão atacado, A4. Os peões aqui, bem interessantes a formação desses peões. No entanto, o ponto todo é que não dá para jogar um lance do tipo cavalo aqui em D4 por conta de bispo C5. E a torre, mais uma vez, não ia conseguir capturar o peão. Ia ter que jogar um torre D7. E aqui as pretas têm um final vencedor, né? Por quê? Porque aqui tá amarrado, tá quase em Zumbislândia, né? Pode jogar esse lance aqui, ó. Aqui, como é que vai continuar protegendo? Tem que jogar um G3, joga um E5 de repente, peão toma, rei toma, e aqui não tem jeito, não tem cheque, tem muito ataque, não dá para defender. Por isso, nessa posição, não dá para jogar cavalo D4, teria que jogar cavalo A5, né? Esse é o ponto todo. Mas agora a gente teria, por exemplo, torre aqui em B1, e aqui se torre por B5, finalmente bispo por A3, né? As pretas têm sempre aqui uma vantagem, atacando o peão. E se cavalo C4, talvez a sequência que a Goriakina não tenha visto tenha sido bispo por peão. Esse ganha a partida. Essa sequência é bonita, né? Ainda assim, claro, tem bastante luta. O ponto todo é que você não pode tomar esse bispo. Simplesmente torre toma e cavalo toma. E o peão ataca o cavalo e falta tabuleiro para esse cavalo. Ele gostaria muito de voltar para a casa de C-1 ou para a casa de menos A0, de qual que vem antes do A, né? Z0, para a casa de Z1, né? Ou a casa de Z1 ou qualquer outra, mas não tem. Então falta tabuleiro. Esse peão simplesmente vai avançar e vai ser promovido. Portanto, depois de bispo por B2, também não dá para capturar de cavalo pelo mesmo tema, A3, o cavalo cravado. E por mais que você tente parar aqui o peão, aqui tem vitória com torre 1? Não, A por B2, para de torre 1 o quê? A por B2 mais simples, né? E você vai dar cheque e vai promover. E não há o que fazer para evitar. Então você vai ganhar aqui simplesmente essa partida. Por isso, né, esse estudo aqui é interessante. E mesmo que nessa posição não se jogue nenhuma peça por bispo e tente trazer o rei, por exemplo, aqui também tem vitória com torre D1 cheque, seguido de torre C1 exclama.
E aqui torre por C4 e esse final é vencedor para as negras, por conta aqui do posicionamento do rei. Olha que final instrutivo, né? Então realmente aqui a Goriakina tinha uma possibilidade sim de luta, tinha uma possibilidade sim de jogar mais um monte de lance e de repente igualar na liderança, né? Ela não mostrou esse espírito de combate nessa posição. E por isso ela não está na liderança. Vamos dar uma olhada aqui a classificação. Temos Tan com os merecidos 3,5, tá jogando absurdamente a Tan. Goriakina tá jogando demais sim, mas faltou aqui o espírito combativo nessa rodada, pelo menos nessa rodada. Acho que ela poderia lutar sim, né, pela vitória. Caterina, não tô dizendo que é fácil, mas que ela poderia pelo menos lutar, né, porque lá na melhor das hipóteses, com toda a luta, ela não ia perder ali, né, então não sei o que se passou ali pela Goriakina. Caterina Lagno, Vaishali Salimova com 2,5, ainda fortes na luta. E Koneru, Leitanji e Muzishuk com 2. Notem que não tem ninguém com 1,5 igual no absoluto não, hein? Olha aí, está mais competitivo aqui o torneio das candidatas. Mas é isso, meus amigos, a gente segue cobrindo. Essa foi a 5ª rodada do torneio de candidatas. A gente segue cobrindo aqui esse torneio importantíssimo. Quem ganhar esse torneio vai jogar contra a campeã do mundo, Jun em Jun. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!